Olá, continuando aqui na nossa aula de derivadas. Agora eu preciso analisar, dentro daquilo que nós vimos, a derivada de funções potências, analisar o que acontece se, porque a gente analisou com os expoentes inteiros positivos, né? Então você usa a regra, né, colocando o expoente na frente da variável, multiplicando e subtraindo uma unidade. Mas o que acontece se o expoente for inteiro negativo, ou se o expoente for uma fração? Será que a gente consegue utilizar a mesma regra? Então, com esses dois exemplos, vou mostrar que sim, é possível usar a mesma regra, né, da derivada na função potência. Só que para isso a gente tem que lembrar de alguns conceitos importantes que vão ser necessários para desenvolver essa regrinha com esse tipo de função. Então aqui no primeiro exemplo eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Essa é uma função potência, porque eu tenho aqui a variável x elevado ao expoente 2, só que ela está representada na forma inversa. Então eu tenho que trabalhar bem esse conceito de inverso. Vou usar números para exemplificar isso. Então vamos considerar o seguinte. Vamos colocar aqui de laranja para ficar melhor. Então, trabalhar o inverso é pensar da seguinte forma: quando eu falo inverso de um número, se for uma fração, por exemplo, 2 terços, o inverso da fração 2 terços é trocar de posição o numerador pelo denominador. Então, é colocar o 3 em cima e o 2 embaixo. Então, o mesmo caminho que eu posso fazer o inverso de 2 terços para 3 meios, eu posso voltar também e fazer o inverso de 3 meios como 2 terços. Então, quando é uma fração, é fácil porque você realmente só inverte a posição dos dois. Agora, se você tiver um número inteiro, para você obter o inverso dele ou vice-versa, você tem que pensar que o 5, se a gente fosse escrever ele na forma de fração, eu poderia colocar embaixo do 5 o número 1, como um divisor para o 5. Ele continuaria valendo 5. Então, se eu inverter o 5, eu vou colocar o 1 em cima. Então, ficaria 1 quinto. Da mesma forma que se eu for inverter 1 quinto, eu vou transformar ele em um número inteiro, 5. Então, esse é um conceito importante para a gente trabalhar aqui. Por quê? O que vai acontecer aqui? Ó? Essa representação de 1 sobre x ao quadrado representa o inverso de x. Só que como x está ao quadrado, a gente vai fazer uma troca aí de sinal com relação a esse expoente. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, só diminuir a ponta, fica mais fácil. Então eu vou colocar aqui, antes de fazer a derivada dessa função, eu preciso primeiro fazer uma pequena modificação em relação a essa função. Então, eu vou mostrar aqui do lado essa pequena transformação. A primeira parte dessa transformação é a seguinte: é tirar esse expoente ali de baixo. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre x entre parênteses e colocar o expoente lá em cima. Isso eu posso fazer. Esse é o retorno de uma propriedade que a gente usa da potenciação. Então, eu posso fazer aqui 2. Então, 1 elevado a 2 que dá 1 e x elevado a 2 que dá x ao quadrado. Tá? Então, esse é o caminho contrário do que seria fazer essa conta aqui, né, dessa fração elevada a 2. Então, eu posso fazer esse caminho inverso, assim como a gente exemplifiquei aqui no inverso de um número. O que a gente vai fazer agora? Ainda estamos fazendo agora nossa segunda transformação, que é fazer o inverso de 1 sobre x. Então, como a gente viu aqui no próprio exemplo do 5 e do 1 quinto, imagine que em vez de ser o 5 aqui, seja o x. Então, se eu inverter isso aqui, ele vai ficar exatamente igual a x. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, vamos só reescrever essa função. Então, f de x é igual, invertendo o nosso x, então ele vai ficar o inverso de 1 sobre x é x, assim como eu fiz aqui o inverso de 1 quinto é 5, ou o 5, o inverso dele é 1 quinto. Só que quando eu faço essa inversão e eu tenho uma potência junto, então o expoente 2 aqui, eu
troco o sinal do expoente, ele vai ficar negativo. E aí aparece aqui a história do nosso expoente inteiro negativo. Então, agora sim eu vou usar a regra da derivada aqui de função potência, porque eu tenho isso aqui, uma função potência com x elevado a menos 2. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui derivando então essa função? Vai fazer o que a gente fez naquele esquema. Então, eu vou pegar esse menos 2, vou jogar ele na frente da variável, multiplicando. Então, vai ficar menos 2 vezes x. E vou diminuir uma unidade desse expoente. Então, menos 2, menos 1. O que vai acontecer quando tenho, né, expoentes negativos ali? Então, aqui vai continuar o menos 2. E aqui vai multiplicar a menos 2 menos 1. Eu vou somar os números e mantenho ele negativo. Quando eu tenho dois números negativos, eu somo, né, os números, os valores, e conservo o sinal. Então, continua negativo e o valor 3. Então, menos 2 vezes x elevado a menos 3. Só que eu não posso encerrar a minha derivada dessa forma. Eu não posso deixar aqui o expoente negativo 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no início. Vamos fazer aqueles caminhos contrários para que esse expoente fique positivo. Só que ao fazer isso, essa troca do sinal aqui, eu preciso inverter a minha base. Então, minha base é o x. Então, o que a gente vai fazer? O inverso de x é 1 sobre x. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui vamos deixar o menos 2 aqui de lado. E agora eu vou colocar entre parênteses e escrever o inverso de x. Ó. Fazer o caminho de volta aqui em relação ao x. Ok? E aqui vai ficar o expoente agora positivo. Então, o 3 vai ficar positivo, porque a gente inverteu a base. E finalizando aqui, eu tenho f' de x igual a menos 2. Continua o menos 2 ali. E aqui 1 elevado a 3 dá 1. E x elevado a 3, x ao cubo. Tá? Só que como ainda tem um menos 2 multiplicando 1, né, nós teremos que multiplicar menos 2 por 1. Então vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Então esse é o resultado. Essa é a derivada dessa função aqui. Ó. 1 sobre x ao quadrado é menos 2 sobre x ao cubo. Ok? Vamos agora para o nosso segundo exemplo, onde a gente vai trabalhar com os expoentes fracionários. Mas espera aí, onde que está esse expoente fracionário? Se aqui tem uma raiz quadrada de x. Aí a gente tem que lembrar um outro conceito aqui. Tá? Vamos colocar também aqui usar o verde aqui para a gente lembrar, que é o conceito que, né, quando você tem uma raiz, um radical, você pode transformar esse radical em expoente de forma de fração. Como que a gente faz isso? Vou usar um exemplo numérico novamente para ficar fácil de entender. Então, digamos que eu tenho aqui a raiz quadrada de 2. A gente chama de raiz quadrada exatamente, né, por quê? Porque eu tenho que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, qual é o número ao quadrado que resulta em 2. Mas tem uma outra forma de a gente pensar nisso, que é transformando esse radical em expoente de forma de fração. Mas como é que eu faço isso? Então eu tenho que lembrar o seguinte: todo radical ele tem um índice. O índice é um número que fica aqui. Quando ele não aparece, é 2. Tá? O menor índice possível para um radical. E a mesma coisa, o expoente quando ele não aparece é 1. Então está aqui o expoente 1. Então, essa raiz quadrada de 2, né, se a gente olhar bem, a gente precisa identificar esses números que não precisam aparecer quando escreve uma raiz quadrada, mas eles existem, eles estão ali. Então o que a gente vai fazer agora? Então a gente vai escrever o 2, que é o número que está aqui, e escrever esses dois números que apareceram aqui na forma de fração. Em que ordem isso vai aparecer? O número que está dentro ali, que é o expoente, vai ficar em cima, e o 2, que é o índice, vai ficar aqui embaixo. Então eu posso transformar a raiz quadrada de 2 em 2 elevado a meio.
Isso eu posso fazer, tá? São propriedades matemáticas que permitem que a gente faça isso. Então, é isso que vai acontecer. Agora, imagine em vez de ser o 2, ser o x. Vai acontecer, né? Vai ficar x elevado a meio. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos fazer primeiro essa transformação para depois fazer a derivada. Vou fazer aqui, então, colocar aqui, ó, f de x é igual a x elevado a meio, conforme o nosso exemplo numérico aqui, já faço direto o x elevado a meio. E aí agora eu vou fazer a derivada dessa função, usando a regra da derivada para a função potência, que é pegar esse expoente e jogar ele na frente da variável, multiplicando a variável e subtraindo uma unidade do expoente. Então vai ficar assim, meio vezes x elevado a meio menos 1. E aí eu preciso fazer essa operação aqui de meio menos 1. Caso você tenha dúvida em relação a isso, você pode pausar o vídeo e tentar resolver só essa expressão que está aqui no expoente. Como é que eu faço para calcular meio menos 1? Tem várias maneiras de resolver isso daí. Ou você coloca aqui embaixo do 1 outro 1, e aí fica lá, né? Tira o MMC entre 2 e 1. Depois do MMC você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Okay? Ou, né, você pode fazer o quê? Escrever essa fração aqui, que é chamada fração aparente, né, multiplicando ela por 2 para obter uma fração equivalente a ela. Então, se eu multiplicar por 2 ali, vai ficar 2 sobre 2. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu só consigo fazer a operação com frações que têm o mesmo denominador. Então, se eu fizer agora a conta entre os numeradores, vai ficar 1 menos 2, vai ficar menos 1, e aí repete o denominador, que é 2. Então, o resultado dessa operação aqui, né, que está no expoente, meio menos 1, é igual a menos meio. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Então vai ficar aqui meio, que está na frente, multiplicado por x elevado a menos meio. Observe que aqui ficou um expoente negativo, e aí volta aquela situação que a gente viu aqui no primeiro exemplo. Quando o expoente é negativo, eu preciso inverter a base para que esse expoente fique positivo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então aqui é f' de x é igual, mantém esse meio aqui e multiplica agora, entre parênteses, eu vou colocar o inverso de x, que nós já vimos que é 1 sobre x, e agora o meu expoente, né, ele ficou positivo. Como o expoente ficou positivo, voltou aquele exemplo que a gente fez aqui com o número de 2 elevado a meio. Observe que eu posso fazer também o caminho de volta aqui, de 2 elevado a meio para a raiz quadrada de 2. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que observe que a minha base agora aqui não é um número inteiro, ela é uma fração. Então, eu só tenho que tomar esse cuidado com relação a isso, porque a raiz, ela vai servir, a raiz quadrada, ela vai servir para toda a base, né? Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 1 sobre x. E aí eu não preciso mais do expoente porque eu transformei isso daqui em uma raiz quadrada de 1 sobre x. Nesse caso, a gente vai usar a propriedade dos radicais, que permite com que você separe uma raiz para o de cima e uma raiz para o de baixo. Então ainda não acabou, vai ficar assim, ó. Opa. Deixa eu arrumar aqui. f' de x é igual a 1 sobre 2 vezes. Então eu vou separar uma raiz para o 1, tá? E uma raiz para o x. Isso eu posso fazer. Então a raiz quadrada de 1 dá 1, mas a raiz quadrada de x permanece a raiz quadrada de x. Então vai ficar assim, ó, f' de x é igual a 1 meio vezes 1 sobre a raiz quadrada de x. E aí eu tenho a multiplicação entre duas frações,
eu faço o numerador vezes o numerador, então de cima vezes o de cima, e o de baixo vezes o de baixo. Então a gente vai finalizar a derivada da raiz quadrada de x da seguinte forma: 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então essa é a derivada dessa função aqui. Então é possível sim, né, calcular pela regra da derivada de funções potências quando você tem esse tipo de função, ou quando você tem expoente negativo ou com expoente na forma de fração. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Até a próxima.